Olá, tudo bem? Hoje vou te dar uma dica muito simples, mas extremamente valiosa sobre como fazer bolinhas perfeitas e da maneira mais rápida que você nem imagina. Isso aí. Sabe aquela história que o mais simples às vezes é o mais complexo para a gente fazer? Tipo o bife acebolado, que o da sua avó tem aquele toque especial, aquele temperinho que você fica olhando ela fazer e ela só coloca sal e um alhinho esmagado assim, e você vai fazer e não fica igual? Mais ou menos assim. Tanta gente me perguntou como é que faz essas bolinhas ficarem perfeitas e não ficarem risoles, com cara de quibe, croquete, compridinha, porque a gente vai amassando, amassando e ela vai ficando com um aspecto assim, elipidal. No Natal passado, eu e a minha amiga Eunice resolvemos fazer uns conjuntos de cerâmica com coquedama. Ela é ótima com plantas, para presentear as nossas amigas e vizinhas. E ficaram as bolinhas mais perfeitas do mundo. Olha que lindo, gente. Essa é a autora da obra. Maravilhosa, a Não, a Eunice que fez. coautora. Ah, sim, foi quatro meus. E para conseguir essas bolinhas perfeitinhas, sabe o que eu usei? Enrolador de brigadeiro. Legal, né? Isso mesmo. Uma adaptação, mais uma, da culinária para a nossa vida da cerâmica. Mas essa dica não é de minha autoria. Essa dica é da Yara Marques, ceramista de Brasília. Nós estávamos juntas em Labisbal e aí comentando sobre várias coisas, ela me contou que ela tinha experimentado esse enrolador de brigadeiro e gostou para fazer as bolinhas. E eu achei o máximo, experimentei, aprovei e pedi autorização para a Yara para compartilhar aqui o vídeo com vocês. Então agora eu vou te mostrar como fazer as bolinhas mais perfeitas de cerâmica utilizando enrolador de brigadeiro. É demais, né? Fica perfeitinha, fica redondinha assim. É muito legal e super prático. Só que, vamos combinar, isso daqui foi feito para massa de brigadeiro e não para argila. Então, eu vou voltar ao vídeo e vou te mostrar alguns detalhes que eu tive que adaptar para que essa enroladora de brigadeiro dê certo também na argila. Primeira coisa, você vai amassar muito bem para ter certeza que a uniformidade da umidade tá boa e também que você não tem bolha de ar. Depois de amassado, você vai fazer um rolinho. Garante que as laterais do rolinho não fazem bolha de ar. Como? Quando você abre, você dá uma apertadinha na lateral. Porque quando a gente abre, a tendência é que a parte de fora vai criando aqui um buraco dentro. Então sempre vem e aperta para não criar esse buraco. O rolinho é bom porque quando eu abro dessa maneira, eu estou de certa forma compactando essa argila muito bem. Deixei mais ou menos da espessura de um dedo meu, tá? Aqui. Daí eu vou apoiar sobre o enrolador. Garante que ele esteja limpo e seco. A argila tem que estar um pouco mais firme, ela não pode estar mole, tá? Ela tá plástica, mas ela não está molenga, ela tá um pouco mais firme. Vou colocar assim e apertar
com a parte de cima. Esse modelo de enrolador que eu comprei, ele tem brigadeiros para bolinhas maiores e menores aqui, tá? Tem alguns que são sempre do mesmo tamanho, mas acho que dá para você perceber que aqui tem as pequenas e aqui as maiores. Tem o lado também, olha, esquerda, esquerda, direita, direita. Então eu venho aqui, eu só vou pressionar, que é para cortar. Nunca fiz brigadeiro aqui, eu não sei se isso corta brigadeiro, mas argila não corta. Então, no nosso caso, nós vamos eliminar essa lateral. E aqui eu vou cortar um pouco menor do que a marca que ficou. Por quê? Porque ele tem que rolar bem. Eu vou deixar esse aqui no tamanho certo que foi marcado para vocês verem o que é que acontece. Esse aqui eu deixei no tamanho certinho que estava cortado, né? Os outros todos estão menores. O que acontece quando eu deixo um excesso de argila, uma quantidade maior de argila? Ao colocar a boleira, a enroladeira, ela cria essas orelhinhas aqui, olha, que é o excesso de massa que fica passando aqui na canaleta, tá? Então, o corte original dela não funciona pra gente, a gente tem que cortar um pouquinho menor. E aí, eu dou uma arredondada, mas bem mal e porcamente, só para ela deslizar com mais facilidade na enroladeira. Bem, olha, bem tosco mesmo. Que ela não fica grudando. A minha tem direita e esquerda somente pelo motivo de ter os menores e os maiores, né? Se eu inverter não vai dar certo. E aí sim eu enrolo. E aí ele vai ficando bem redondinho. Ops, mudou aqui. Bom, e aqui está. Às vezes, ela fica com essas marquinhas assim. Eu não sei se no brigadeiro fica também, porque eu não faço, nunca fiz brigadeiro aqui. Então, quando fica com essa marquinha, eu, na canaleta mesmo, eu vou rolando ela para tirar a marquinha. Mas eu faço na canaleta para ela não perder o formato redondinho. Aqui, ó. Tá vendo uma marquinha aqui? E aqui também, né? Aí sai toda ela. Como eu quero que ela tenha furinho para eu passar o cordão para pendurar, eu venho com essa ferramenta aqui que tem a ponta bem fina, ela é uma meia canaleta, uma meia cana. Apoio ela na bolinha e eu vou girando, sempre girando, tá? Ó. Porque aí eu não racho a argila, eu tô sentindo meu dedo lá do outro lado, ela chegando do outro lado. E eu ao mesmo tempo vou girando para remover a argila, de modo que os dois lados, olha. Eu retiro a argila sem mudar o formato. E essa rebarba que fica do lugar que saiu, eu não mexo agora, senão se eu começar a mexer muito nela, ela perde a forma. Eu espero ela secar. E quando ela tá seca, eu venho com uma esponjinha úmida e tiro a rebarba. Só isso. Aí essa rebarbinha vai sair sem o perigo de eu deformar. Se eu fizer isso agora, ela fecha o buraco, tá vendo? Não fica legal. Então, aí eu vou ter que vir aqui de novo, abrir, mais trabalho. Deixa a rebarba lá e depois passa a esponjinha. E aí é só queimar. Fácil, né? Mas tem esses truquezinhos aí pra gente conseguir adaptar essa enroladeira de brigadeiro para usar com a argila. Argila um pouquinho mais seca, tamanho menor do que o original que eles cortam, dá uma prévia enroladinha. E aí eu vou deixar secar e lembrando que essa bolinha, ela tá compacta,
né? Então ela tem que secar bem por muitos dias antes de você queimar, porque pode ser que do lado de fora ela esteja seca, mas lá dentro ela tá úmida ainda. Para garantir a secagem por completo dela e sem ela ter o risco de secar assim e apoiar e ficar amassada, né? O que que eu fiz? Eu coloquei em cima desse negócio aqui que vende em loja de R$1,99 de material de limpeza, que o pessoal de restaurante usa para apoiar copo para secar. E aí cada bolinha fica num lugar desse, então ele ajuda a secar por baixo também, ela não perde o formato e elas vão ficar aí todas secando até a hora de queimar. Nossos agradecimentos mais do que especiais para a Yara Marques, que além de dar essa dica, concordou que eu fizesse o vídeo, porque afinal de contas a ideia foi dela, né? Muito obrigada, Yara, por compartilhar comigo e por permitir que eu compartilhe com todo mundo que está me assistindo. Espero que a dica tenha sido boa. Nós, eu, a Eunice e as nossas amigas e vizinhas que ganharam os presentes, estamos super felizes com as bolinhas. Boa semana para todo mundo.